Reportagem da CNN informa que o ex-assessor do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, admitiu em depoimento por escrito ao Ministério Público do Rio de Janeiro a prática de rachadinha de salários no gabinete do filho do presidente da República. De acordo com o canal, em declaração prestada ao judiciário, Queiroz isenta Flávio de envolvimento na prática criminosa. Ainda segundo a publicação, o MP não crê na inocência de Flávio Bolsonaro por conta da evolução patrimonial em 10 anos, período em que coincide com a possível prática criminosa. O Ministério Público acredita que o gabinete do hoje senador Flávio Bolsonaro funcionava como uma organização criminosa, tendo o político como chefe do esquema e Queiroz o operador dos crimes. Na denúncia apresentada à Justiça, o MP aponta a existência de 12 funcionários fantasmas do parlamentar, totalizando um prejuízo de 6 milhões de reais para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Thaís Oyama, você começa essa. Paulo, então vamos lá, recapitulando, né? O que admitiu Fabrício Queiroz nessa petição que o Ministério Público fez e a qual a CBN teve acesso? Aliás, a CNN teve acesso, né? Ele admitiu que sim, os assessores contratados no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro tinham que deixar uma parte do salário com ele, Fabrício Queiroz. Mas se inocentou o Flávio Bolsonaro, disse que não, ele fazia isso por conta dele, que o deputado não tinha conhecimento disso e ele não avisou. Bom, evidentemente, o Ministério Público não acreditou nessa versão, e tanto não acreditou que denunciou o Fabrício Queiroz, não só o Fabrício Queiroz, a mulher do Fabrício Queiroz, as filhas do Fabrício Queiroz, como também denunciou por crime de peculato o Flávio Bolsonaro e também a mulher do Flávio Bolsonaro, a Fernanda, que é dentista. Então, nessa denúncia, o Ministério Público calculou que o desvio de dinheiro público, é esse o crime do qual o senador Flávio Bolsonaro é acusado, o desvio de dinheiro público foi da ordem de 6 milhões de reais nesse período que você falou. Então, isso aí não foi parar no bolso do Fabrício Queiroz. Esse é um dos indícios pelos quais o Ministério Público não livrou a cara do senador. Colocou ele também junto da denúncia, né? O Ministério Público não acredita que isso tenha ido parar no bolso do Fabrício Queiroz, esses 6 milhões. Até porque, antes de fugir, daquele desaparecimento, o Fabrício Queiroz morava até muito modestamente numa casa no Rio de Janeiro. Então, segundo o MP, esse dinheiro que não foi parar no bolso do Fabrício Queiroz, foi parar no bolso do senador Flávio Bolsonaro, que usou esse dinheiro para quitar mensalidade da escola dos filhos, para quitar parcela de plano de saúde, para quitar viagens de família e para quitar imóveis que ele adquiriu, segundo o Ministério Público. Então, bom, vamos lá. O que acontece agora? O que acontece agora é o Ministério Público apresentou essa denúncia contra todas essas pessoas e isso tudo vai para análise do órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, porque acordou-se ou resolveu-se que o senador Flávio Bolsonaro tem sim direito ao foro privilegiado. Então, por enquanto, isso vai ser analisado por esse órgão especial, e se esse órgão especial, e todos os outros vão com ele, né? O famoso sobe o processo. Quem tem foro privilegiado alavanca, guinda os outros acusados, os outros denunciados. Então, isso tudo vai ser analisado pelo órgão superior, isso não tem prazo para acontecer. Se o órgão superior aceitar a denúncia oferecida pelo Ministério Público, todo mundo vira réu e o processo continua. Mas, paralelamente a isso, a essa tramitação que não tem prazo para acontecer, a defesa do Flávio Bolsonaro também está tentando o que sempre tentou, aquela anulação da investigação, também baseada no fato de que ele tem foro privilegiado. Então, tudo que foi investigado antes, na primeira instância, teria que ser anulado. Ele já tentou isso no STJ, o ministro Félix Fischer rejeitou o pedido e daí, mesmo assim, a defesa está recorrendo no próprio STJ. E a defesa também certamente vai chegar ao STF com esse recurso. Então, essa é a maior aposta do senador Flávio Bolsonaro e da defesa dele: anular as investigações, porque, do contrário, se ele for mesmo levado às barras do tribunal, com tantos indícios acumulados, aí sim a situação dele fica bem complicada. Paulo Figueiredo. A notícia, então, é que o Queiroz diz que o senador Flávio Bolsonaro não recebeu, né? Não recebeu o dinheiro das rachadinhas.
Pelo que eu entendi, a notícia é essa, então. Eu acho esse tema todo bastante simples, né? Que sigam o processo judicial de apuração dos crimes do senador, supostos crimes do senador Flávio Bolsonaro, os crimes dos quais ele é acusado. Ele apresenta a sua defesa, corre as instâncias que tiver que correr, a Thaís explicou bem aí o processo, que o devido processo legal seja observado, porque a observância do devido processo legal também é importante, né? No direito não importa só a culpabilidade, é necessário também a observância do processo legal, a pessoa precisa ser condenada seguindo todas as regras, e se ele for condenado, se acharem indícios, acharem provas, se comprovarem os indícios contra ele, que ele seja condenado. O senador Flávio Bolsonaro, não é melhor nem pior que ninguém diante dos olhos da lei, né? Ali é o artigo 5º da nossa Constituição, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, não é isso? Então, já que são todos iguais, eu também gostaria de aproveitar para pedir que a mesma energia que está sendo gasta para investigar a tal da rachadinha do senador, do Flávio, seja usada também para investigar todas as rachadinhas da Alerj, da Câmara dos Deputados e dos demais parlamentos no Brasil. Mesma energia, idêntica, igual. Porque quando eu trabalhei no setor público, e lá se vão 15 anos, isso aí é o que eu mais ouvia falar nos corredores, né? E eu não estou minimizando, não. Eu só estou, pelo contrário, eu estou querendo que todos sejam investigados. Porque parece que eu li nos jornais que o Ministério Público estava investigando, já tem tempo isso, 21 políticos, que só na Alerj eram 21 políticos. E que no gabinete do André Siciliano, do PT, só o gabinete dele teria movimentado 50 milhões de reais, que é bem mais do que os valores aí que a gente está falando do senador Flávio Bolsonaro. Então eu estou achando ótimo que se investigue, se houver indício, etc. Agora, por que eu só escuto falar da investigação do Flávio Bolsonaro? Será que tem motivação política? Será que a ênfase da investigação a ele é motivada politicamente? Por quê? Será que o objetivo é desgastar o governo do pai? Será que isso é arma política? Eu não tenho a menor dúvida que, ao menos do lado da imprensa, o componente da ênfase existe por causa disso. Bom, parece que no tal depoimento, Queiroz inocenta e tal, eu não assisti o depoimento, não vi o depoimento. Quem é bom para analisar depoimento e analisar e cruzar com as demais provas é juiz, né? Eu, na minha vida, aprendi a não tomar depoimento por valor de face e muito menos a palavra do Ministério Público. Eu queria terminar com uma pergunta, porque eu realmente não entendi. Eu recebi a reportagem, li a reportagem e tal, mas não entendi. Talvez os colegas ou alguém possa me informar. Esse dado que se tornou público, ele é público ou ele estava em sigilo de justiça e foi vazado ilegalmente para a imprensa? Alguém sabe, Thaís e Josias? Esse depoimento já é conhecido, não é um depoimento, é uma admissão petição por escrito, é uma petição, e é por escrito, não é depoimento, mas já se sabia dele há mais tempo. O que há de novo aqui é a forma como o Ministério Público recebeu o depoimento por escrito do Fabrício Queiroz. E ao admitir por escrito ao Ministério Público que parte da movimentação milionária que foi encontrada na conta bancária dele vinha da apropriação de nacos dos salários dos assessores do antigo gabinete do Flávio Bolsonaro, lá na Assembleia Legislativa, esse operador de rachadinhas, o Fabrício Queiroz, ele alegou ter agido por conta própria. Com isso, ele condena o primogênito do presidente da República a percorrer a conjuntura na constrangedora posição de um imitador do Lula. Assim como o ex-presidiário petista, o Flávio Bolsonaro agora vai ter que estar condenado a repetir: eu não sabia. Porque se é o que está dizendo o Fabrício Queiroz, ele não sabia. Na política, convém evitar dois extremos. Num extremo estão os políticos capazes de tudo. E no outro extremo estão os políticos incapazes de todo. O Queiroz acomodou o Flávio Bolsonaro nesse segundo grupo, onde se aglomeram ali os políticos meio atoleimados, que são incapazes de perceber as acrobacias que os auxiliares realizam sob o seu nariz. Para sorte do filho do presidente, o Ministério Público do Rio de Janeiro não deu crédito ao Queiroz. Na visão dos promotores, com base nas evidências que recolheram,
o Flávio não é um bobão, não é o tolo que o ex-assessor dele tenta pintar. É o chefe de uma organização criminosa que se formou no seu gabinete. Não é por outra razão que a defesa do Flávio Bolsonaro, a atual e também a anterior, a defesa adota a barriga como principal ferramenta processual. E os advogados já ajuizaram mais de uma dezena de recursos protelatórios. Além de retardar o julgamento, conseguiram transferir o processo da primeira instância, onde havia um juiz muito rigoroso, o juiz Flávio Itabaiana, que mandou inclusive prender o Queiroz, depois transformaram essa prisão em prisão domiciliar, mas transferiu-se o processo dessa primeira instância para o foro especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O Ministério Público recorreu ao Supremo, mas o ministro Gilmar Mendes, que é o relator do caso, ele sentou em cima desse recurso. Seria razoável que o Supremo deliberasse sobre essa matéria, para saber se vai ficar mesmo no foro do TJ do Rio, se vai para a primeira instância, se volta para a primeira instância. Do ponto de vista político, há um quê de suicida nessa tática do Flávio Bolsonaro, porque ao protelar o andamento do processo, o filho do presidente vai enfiando o seu drama penal, que inclui repasses de R$89 mil para a primeira-dama, Michele Bolsonaro. Ele vai enfiando esse problema, essa encrenca, para dentro da campanha eleitoral de 2022. Há 3 meses, quando perguntaram ao presidente Bolsonaro sobre a origem desse dinheiro depositado na conta de sua mulher, o Bolsonaro disse que tinha o desejo de encher a boca do repórter de porrada. Se o Flávio Bolsonaro continuar atrasando o relógio, o seu pai pode ouvir novamente essa pergunta quando ele estiver sobre os palanques lá na frente. E vai ser constrangedor ter que ouvir o Bolsonaro repetir, o filho, que talvez agora vai ter que dizer eu não sabia, ninguém sabia de nada. Talvez fosse mais conveniente que a família se organizasse, o Flávio Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, para levar ao braço da balança, e é razoável que o processo siga o seu trâmite normal, é preciso seguir o devido processo legal, mas seria razoável que o filho, o pai, que todo mundo se empenhasse para levar a um dos pratos da balança da justiça meio quilo de explicações. É possível até que essas explicações estejam sendo dadas ali em segredo, porque o processo segue em segredo, mas dada a proeminência dos personagens, seria bom para eles que eles esclarecessem, que essas coisas fossem acomodadas em pratos bastante asseados. Seria bom que o Supremo acelerasse a deliberação sobre o foro adequado, onde é que vai ser julgado. Seria bom que isso fosse definitivamente julgado. Este caso e todos os outros, mais de 2 dezenas de rachadinhas que foram identificadas na Assembleia do Rio de Janeiro.